Esse episódio é patrocinado pela Demicon Santos e conta com o apoio de Natus Barbershop, C6 Fitness Academia, Amália Marqueto Doceria e o Café Moca. Você prefere ter um negócio falido ou dar uns passinhos para trás para se capacitar e ter um negócio realmente lucrativo? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui com um convidado, que é o Renato Santos, CEO da Natus Barbershop, né? E a gente vai bater um papo super legal aqui sobre empreendedorismo. Renato, por favor, se apresente aí para nossa audiência. Vamos lá. Opa, beleza? Prazer estar aqui com você, Guilherme, em primeiro lugar, né? Parceiro, cliente nosso. Hoje eu me chamo Renato Santos, como já foi apresentado pelo Guilherme. Sou CEO da Natus Barbershop, uma rede hoje com 6 unidades, sendo 5 aqui no litoral e startando um projeto aí no interior, inaugurando a primeira unidade agora no dia 20 de janeiro. E a gente está aí para bater um papo sobre negócio, sobre visão de negócio, empreendedorismo, gestão. E quando a gente fala de barbearia, a gente tem muito aquele lance da galera enxergar ainda a arte, a coisa mais antiga. E poucos enxergam como um negócio, né, rentável, escalável e enxergar como empresa mesmo. Então, perfeito. É assim que a gente vê. E conta aí pra gente, por que barbearia? Cara, a barbearia nasceu, eu era moleque, meu pai era barbeiro, né? Então meu pai, ele, inclusive, eu não sei se você já ouviu falar do Camp, que é aquela dos guardinhas, né? Meu pai foi o segundo patrulheiro do Camp e o primeiro barbeiro do Camp. Então, ele, quando eu nasci, ele já não tinha mais barbearia, mas ele cortava cabelo no final de semana. Ele passou a trabalhar na prefeitura, teve barbearia, depois fechou e foi trabalhar na prefeitura de Cubatão. E ele cortava cabelo no final de semana e eu ficava ali olhando. Legal. E aí, com 13 anos, eu comecei a cortar cabelo. Com 13 anos. Você tá com quantos anos hoje? 43. 30 anos já. 30 anos. Aí nunca mais fiz outra coisa. Estudei, né? Depois que eu já tinha meu negócio, eu fiz gestão financeira. Comecei a fazer administração, mas parei na metade. Mas por conta do negócio em si, de querer ver uma possibilidade dentro na época era salão, nem era barbearia, né? Barbearia mais nova. Mas por ser salão poxa, isso aqui dá pra ser um negócio, né? Que a galera não enxerga muito assim, mas eu sempre tive esse olhar de, isso aqui é um negócio. E eu fui buscando conhecimento, então tem uma carreira aí. Legal. E conta um pouquinho de como que foi essa carreira, como é que você começou? Você começou trabalhando com seu pai, você começou trabalhando em outro salão, você já montou o teu salão logo de cara? Como é que foi esse começo aí? Não, então... Eu comecei a cortar cabelo, igual eu falei, eu era moleque, tinha 13 anos. E aí eu cortava o quê? Eu pegava os amigos da escola, né? Meu pai ia me dando umas dicas ali, aí ia trazendo pra garagem de casa. E fiquei um tempão cortando cabelo na garagem de casa, mas assim, primeiro, eu nunca imaginei que dava pra viver disso, porque meu pai não vivia disso mais. Então eu não peguei a fase que ele tinha uma barbearia, um salão. Ele já era um bico assim, eu fazia mais por gostar do que outra coisa. Eu peguei a fase do meu pai cortando cabelo na garagem e eu queria aprender, porque eu não fazia nada mesmo o dia inteiro ali, e pra mim era legal, eu achava legal ficar, né, cortar cabelo. Mas não pensava em ganhar dinheiro com isso, até que tinha um amigo meu, e ele gostava de ir lá e ele nunca pagava, né, eu cobrava mixaria, na época era R$5, R$2, acho que era R$2, era só pra pagar gilete. Tá. E aí ele falava, não, corta meu cabelo aí, uma hora eu vou arrumar um trabalho pra você e tal. E ele ficava me enrolando nessa. Mas aí eu acho que um dia ele pegou e... Acho que ele conversando com... Eu morei num bairro ali em Cubatão a vida inteira, chamado Jardim Caraguatá. E aí tinha um único salãozinho nesse bairro na época, que era da Dona Noêmia, que ela já até faleceu. E aí um dia, no final de ano, a Dona Noêmia chegou lá na minha porta falando, tô precisando de um rapaz pra cortar cabelo masculino fim de ano e tal. Aí eu achei interessante, falei, tinha na época, acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. Falei, ganhar um dinheirinho, né? Então fui. Nessa eu acabei ficando um ano lá com a Dona Noêmia. E aí eu comecei, a Dona Noêmia já, diferente do meu pai, ela vivia de salão, né? Tá. E aí eu comecei a ver que, isso aqui é legal, dá pra ganhar dinheiro, né? Mesmo num salão de bairro, tinha muito movimento, ela fazia feminino. E eu comecei a me interessar pelo feminino, porque eu sempre fui um cara que gostei de transformação. Eu gosto de coisa antiga para reciclar e fazer coisa nova. Eu gosto, inclusive tem uma unidade minha no Boqueirão que é cheio de coisa antiga. Tem um museuzinho lá. Legal.
E eu gosto de transformação, eu gosto de reformar ambientes. E hoje eu descobri que até meu propósito de vida, né, é em torno de transformação e de pessoas. Começando por visual. Eu achava incrível, cara. Eu não conhecia essa parte do feminino, então eu chegar ali e vi uma mulher do cabelo cacheado, às vezes meio altão assim, aí ela fazia uma escova e alisava e ficava perfeito. Eu achava aquilo, eu ficava maravilhado com aquilo ali. Eu não conhecia isso, né? E eu comecei a me interessar, e ela viu que eu estava interessado, todo curso que ela ia, ela me levava junto, né? Eu era quase um filho dela, que a dona Nana era mais velha que minha mãe na época. E aí eu comecei a me interessar, acabei ficando um ano. E foi quando eu descobri que dava para viver de salão. E foi o que aí daí pra frente foi. Ali deu um clique. Deu um clique. Aí você abriu o seu primeiro salão, como é que foi? Quando eu saí de lá, se eu não me engano, em 2001. 2001. Fiquei um tempo lá, aí saí de lá e montei um salãozinho pequeno no bairro lá também. Era um salão bem pequenininho, 18 metros quadrados. Aí nessa minha irmã começou a trabalhar comigo, fazendo unha e tal. Meu pai chegou a trabalhar comigo no começo, cortando cabelo. Aí depois ele saiu fora, fiquei só. Sei que eu fiquei 5 anos nesse salãozinho pequeno. Aí meu pai comprou um imóvel, né, numa esquina que era um ponto melhor e tal. A gente reformou. Aí fomos pra lá, fiquei mais 17 anos lá. Não, ao todo 17 anos, né? Mais 12 anos lá. Até montar a Natus, a primeira unidade da Natus nesse formato. Né? Que foi em que ano? Foi em 2018. 2018. Mas era Natus antes ou... Sempre foi Natus. O Natus é do meu nome, né? Meu pai sempre, minha família, como meu nome é Renato, minha família sempre foi Nato e ficou Natus. A ideia foi do meu pai. Legal. E aí assim, como é que foi quando você foi para um ponto melhor, tudo, mas hoje isso foi uma primeira unidade, né? Isso aí era quando não era Natus Barber, né? Era Natus Cabeleireiros, era um salão. Cheguei a ter, cara, como eu falei, fiquei 17 anos, 18 anos ao todo, né? De 2000 até 2018, 18 anos ao todo no bairro. E eu não tinha nem um pouco da visão empreendedora, mesmo eu tendo feito gestão financeira depois. Eu não tinha, eu era simplesmente o cabeleireiro, né? O barbeiro. E o que te trouxe essa visão? E eu fiquei muito tempo, eu queria me aprofundar em alguma coisa, mas os cursos que eu fazia eram sempre voltados à profissão e não ao negócio. Né? Então, assim, eu fiquei muito tempo até eu entender. E eu costumo dizer que hoje a gente está numa época de acesso muito fácil às informações, mas na minha época YouTube não tinha. A internet era discada. Então, o acesso era mais complicado. Eu fiz muito curso no Sebrae. Fui muito no Sebrae, cara. Que assim me ajudou naquela época. Era o que a gente tinha na mão e era bacana. Hoje é muito fácil, né? Hoje você só não se torna um empreendedor de sucesso se você não quiser. Porque se você tiver com um coração ensinável para aprender, você tem acesso, né? Hoje tem muita informação disponível, né? Talvez falte para muita gente até buscar essas informações, né? A gente acha que sabe tudo, a gente é um bom profissional e acha que só isso basta, né? Exato. É porque existe uma grande diferença, né, entre você ser um bom profissional do ramo e você ser um bom dono, um bom gestor de negócio, né? Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser, no meu caso, eu posso ser o melhor cabeleireiro, o melhor barbeiro, né, do Brasil, mas se eu não entender de negócio, aquilo ali só se torna meu ofício e eu vou ficar patinando, né? Você não cresce, você não evolui. Teve alguma coisa nesse meio de caminho assim que fez você virar essa chave de entender, que fala assim, eu sou muito bom no que eu faço, mas acho que está na hora de eu dar um próximo passo, de eu realmente me transformar em um empresário, num empreendedor, buscar conhecimento? Teve alguma coisa nesse meio de caminho ou foi um processo que foi acontecendo? Cara, eu acredito muito assim, eu acredito muito que Deus tem propósito na vida da gente, né? Então assim, eu gosto muito de uma palavra bíblica que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Então você pode ser o melhor do mundo, você pode entender de tudo, mas se Deus não tiver propósito aquilo ali com você, dificilmente dá certo. Independente de religião, isso aqui não tem nada a ver com religião. E aí eu sei que teve em 2018, eu tava me sentindo assim, eu olhava para alguns negócios já escalados e tal, e eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu falei assim, cara, não acho que não é para mim, sabe? Isso aqui não é para mim, porque eu tinha tentado de várias formas. Eu cheguei a ter 2 salões, eu tive um ali na Zona Noroeste também.
E aí, eu ficava me dividindo, ia pra um, ia pra outro, e quando eu tava em um funcionava, quando eu não tava não funcionava, um dava dinheiro quando eu tava, quando eu não tava não dava. E aí eu falei, cara, isso aqui não faz sentido, mano, não vai rolar. Era muito dependente de você. Porque você é o eu empresário, né? Você não tem um negócio, você tem um emprego. Eu ouvi um termo muito legal, eu presidiário, eu empresidiário, que é tipo o empresário que vira escravo ali. Você vira escravo e, na verdade, eu fiquei muito tempo acreditando que tinha um negócio, mas, na verdade, você tem um emprego. Perfeito. Você pensa que tem um negócio, mas não tem um negócio. E você, um negócio que depende de você demais não é um negócio, né? Uma pergunta bem legal que eu faço para quando eu vou dar minhas mentorias é o seguinte, eu falo, quanto vale seu negócio? Né? Geralmente o cara fala, eu acho que vale tanto. Eu falo, tá, e sem você? Não vale nada. Sem você não vale nada. Então, tipo, eu, por exemplo, eu já tive muita oferta de pessoas querendo me vender salões. E aí eu falo, tá, mas quem são? Quem trabalha? Não, hoje eu trabalho aqui. Eu falo, tá, mas quem mais? Não, quem mais trabalha sou eu. Eu falo, então você não tem um negócio. Se você sair, você acabou o negócio. Ele, então eu não tô comprando nada, vou comprar os móveis, né? Então é mais fácil eu te contratar, né? Então, assim, as pessoas confundem e caem nessa ilusão de achar que tem um negócio. Só que é um negócio que não escala, não vai pra frente, não anda, não funciona. Eu costumo até dizer que tem pessoas que se orgulham quando falam, não, é que lá, mano, as pessoas querem fazer comigo, né? Só que isso não é um motivo de orgulho. E, na minha opinião, isso é um motivo ruim, cara. É algo pra você ficar triste. Porque se você tem igual eu, tenho uma barbearia onde todos os clientes querem fazer comigo, cara, isso é um mau sinal. É um sinal que eu sou o negócio. Exato. Então, tipo, eu vou estar preso ali. Na hora que eu precisar sair, né? E eu sei que nesse meio tempo, cara, 2018 eu meio que desisti mesmo. Eu desisti, eu fechei os 2 salões que eu tinha, eu vendi tudo que eu tinha a preço de banana. O que te fez desistir? Cara, eu pensei o seguinte, exatamente esse pensamento de tô fazendo algo que não vai pra frente, é só isso aqui, trocando figurinha, sabe? E eu falei, não, isso aqui não quero não. Sabe de uma coisa, velho? Eu vou trabalhar pra alguém, eu gosto de cortar cabelo masculino, eu vou procurar um trabalho numa barbearia. Nessa época eu tinha salão ainda, né? Eu vou procurar uma barbearia bacana e eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Sabe quando você desiste de ser empreendedor, assim, de querer? Porque a gente, quando é empreendedor, todo empreendedor é porque ele tem ambição. Sim. Ambição de... É fato. O cara que monta um negócio, ele quer ficar rico. Você quer prosperar. Ele quer ficar rico, cara. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer prosperar, ele quer... Isso, não tem outra conversa. Eu montei porque eu quero ficar pobre o resto da vida, só que eu quero ser um pobre mais arrumadinho. Não tem. Você monta um negócio com a ideia de crescer. Todo mundo, né? A euforia que você tem na hora que você está montando um negócio, a mente, você pode até não falar para os outros, né? Compartilhar o sonho, mas o sonho é grande. Sim. E aí chegou uma época depois de tantos anos que você fala, cara, não faz sentido, eu tô correndo atrás do vento aqui. E eu já tinha tentado de tudo que é forma e não anda e tal. Aí de repente também começou a ficar, eu acho que o meu desânimo, né, com o negócio e tal, começou a ficar fraco, começou a ficar ruim. Aí eu fechei, cara, fui trabalhar numa barbearia na Praia Grande, e uma barbearia muito legal, gostava demais, que depois eu comprei, né, ela. Então, assim, foi uma barbearia bem legal ali no Boqueirão, e, cara, conheci gente nova, conheci outro tipo de cliente. Foi um lugar que eu fiquei muito deslumbrado, porque apesar de eu estar dentro do mesmo ramo, eu estava num nicho específico, que era o masculino, com um público mais seleto, né, eu sempre trabalhei em bairro e tal. E ali foi muito legal pra mim. Só que eu tive uns problemas lá. Eu acabei tendo uns problemas com a dona lá e tal, né? E aí eu acabei saindo e fiquei naquela caramba, e agora? Vou fazer o quê? Só que foi uma escola pra mim, não de gestão, mas eu conhecer um outro tipo de público, montar um negócio diferente. E eu falei, cara, que legal. Aí quando eu saí, eu falei, sabe uma coisa? Eu tinha jurado pra mim mesmo que eu nunca mais ia montar nada. Mas eu falei, eu acho que eu vou sair. Como era no bairro, eu tive uma experiência trabalhando num lugar mais badalado. Acho que eu vou montar um negócio desse aqui no centro da cidade. E eu acho que vai dar certo, né? Um negócio mais diferente e tal. E aí foi quando eu aluguei a primeira loja no centro de Cubatão e montei uma barbearia nesse estilo já, que é a Natus hoje, né? Focado no público masculino no já. No público masculino, mas até então montei pra eu cortar cabelo, né? Pra eu estar lá e ser um barbeiro. Não tinha ideia de ter rede, de ter franquia, de ter nada disso. Só que nesse meio tempo eu tinha um amigo meu
muito meu amigo até hoje. Hoje, inclusive, ele é sócio de uma unidade comigo, que era o Damião Nogueira. E ele estava se formando em Business Coach, formatação de franquia, né? Ele estava terminando a formação dele na Line Coach no Sul e ele falou assim, cara, ele falou um negócio pra mim, ele falou assim, ó, fala um negócio, você tá montando um layout diferente, mas a sua cabeça é a mesma. E aí, vou te falar uma coisa, se você montar, pode ser lindo, pode ser outro público, pode estar no centro da cidade, só que se você tiver a mesma cabeça que você tinha lá no bairro lá, daqui 2, 3 anos você vai estar igualzinho você tava, querendo fechar. Desistindo de novo. Eu falei, tá, e aí? Ele, vamos fazer um negócio pra se ajudar, né? Vamos fazer um negócio entre eu e você, a gente se ajuda, porque eu tô terminando minha formação lá. E eu não coloquei nada em prática. E tu tá começando um negócio que você espera que seja diferente. Então eu vou fazer pra você, esse processo custa 60 mil reais. Só que eu não vou te cobrar nada. Eu vou fazer todo o processo aqui com você, como se a gente fosse franquear isso aqui. Mesmo que você não queira franquear, primeiro eu vou fazer um processo com você, nós vamos fazer um life coach com você e tal. Legal. Entender alguns pontos. Depois eu vou passar um ano aqui na tua empresa e eu vou colocar passo a passo, nós vamos criar todos os manuais, vamos padronizar isso aqui, vamos registrar a marca, vamos fazer tudo que tem que fazer para se tornar realmente uma empresa. O que você acha? Eu falei assim, pô, eu acho da hora. Ele falou assim, então, eu não te cobro nada. Só que você vai se comprometer comigo que mesmo que você não concordar com algumas coisas, você vai seguir a metodologia até o fim. Tá. Eu falei, não, fechou, pô. Não tinha nada pra perder. Né? E hoje são quantas unidades? Hoje são 6 unidades. 6 unidades. Mas Quantos anos faz que você estava com essa primeira? 7 anos. 7 anos. 7 anos. O que você está falando me lembra muito um livro, não sei se você leu esse livro, mas o que você está falando é exatamente o que está no livro Mito do Empreendedor. Foi a minha primeira lição esse livro, Mito do Empreendedor. A dona que era confeiteira. Isso aí. A Sara, né? É isso mesmo. Isso mesmo. Ela tá falando com o consultor e o consultor vai falando para ela. E você sabe que a primeira vez que eu li esse livro, eu tava que nem você, assim, meio que pensando em desistir. Assim, do que eu tava fazendo na época, e aí eu comecei a ler, eu comecei a me identificar naquilo. Esse livro é um espelho de total. 99% dos empreendedores sem dúvida que estão começando negócio. Esse livro foi o primeiro livro que eu li depois quando o Damião chegou, ele me deu esse livro. Tá. Ele falou, lê esse livro aqui que você vai se identificar com ele. E é exatamente. É você, porque para quem não leu, e eu recomendo que leia esse livro, O Mito do Empreendedor, ele é um livro que eu leio, eu costumo reler ele. Eu tenho várias anotações, ele é todo rabiscado. Eu tenho muito esse livro, eu tenho muitas partes dele na minha mente, cara. Você acredita? Não, eu acredito. Você lembra até o nome da moça lá do exemplo que o cara traz. E aí, assim, basicamente ele fala que o mito do empreendedor é que você construir não um negócio, mas um emprego para você mesmo, né? Exatamente. Essa é a ideia, é o que a gente estava falando no começo, né? E esse livro ele fala sobre uma coisa que eu estava falando no começo. É assim, geralmente o que acontece? A pessoa, vou falar até o exemplo da Sara, que ela trabalhava numa padaria, se eu não me engano, uma confeitaria. E ela era uma excelente confeiteira, né? E aí o que não faltavam são aqueles amigos que acham que estão te ajudando. Eles falam assim, menina, você é boba, você tá aqui trabalhando pros outros, ganhando dinheiro pros outros, você é excelente no que faz, você podia estar ganhando dinheiro para você. Só que na verdade a pessoa ela só entende de confeitar bolo. É isso aí. E para ter um negócio, você tem que ser formado em tantas coisas, cara. Eu não precisa nem ser formado, eu digo formado pela vida, né? Sim. Porque para ter um negócio, você tem que, vamos supor, no caso da Sara, que ela é confeiteira, beleza, ela precisaria saber confeitar, teoricamente, né? Na visão dela ali, sim, depois a gente entende que não. Mas você precisa saber de contabilidade, você precisa saber de tributação, você precisa saber de marketing, você precisa saber de RH, finanças, você precisa saber sobre financeiro, você precisa entender do contas a pagar, de fluxo de caixa, você precisa analisar DRE. Sim, tem inteligência emocional. Você tem que ter inteligência para lidar com as pessoas, porque eu acho que a parte mais difícil é lidar com as pessoas, e um negócio não se constrói sozinho, precisa de gente para construir um negócio. Sem dúvida. Então você chega num ponto que você se depara, e agora? O que eu faço? Porque tudo que eu sei fazer é confeitar bolo, ou é cortar cabelo, ou é fazer uma boa comida, ou eu sou um excelente sushi man, né? Então, mas às vezes, e agora? E o resto? Como é que eu faço o resto? E aí você adquire uma outra coisa. Geralmente
a gente que é o profissional mão na massa, a gente tem uma falsa crença de que ninguém vai fazer igual a gente faz. Exato. Cara, você sabe que eu faço mentorias, né? Eu tenho alguns mentorados, vários deles falam exatamente isso, né? Então eu sempre falo pra pessoa, eu vejo a pessoa lá tá afogada, nossa, não consigo parar pra fazer uma mentoria ou pra estudar. E aí eu vou ver ela tá presa na operação. E eu falo, poxa, você tem que delegar algumas coisas, né? Primeiro que eu sempre escuto, eu falo assim, Vou perder cliente. Vou perder cliente se eu delegar o atendimento do meu negócio. Porque ninguém atende como eu e o cliente só fecha porque é o meu atendimento. Falei, mas assim, eu brinco, né? É muita prepotência você achar que você é o melhor vendedor atendente do mundo, né? Agora, se você tem um negócio que você atende, que você entrega, que você faz tudo, você vai limitar o teu próprio negócio. O limite do negócio é você, que também está dentro do mito do empreendedor, exato. E assim, eu vejo, é muito comum isso. As pessoas terem medo de delegar. E o que acontece? Quando se trata principalmente de prestação de serviço, funciona assim. Ó. Isso aí é uma coisa que eu demorei para entender, porque a primeira coisa que o Damião falou para mim quando a gente começou um processo assim, foi o seguinte, ele falou assim, cara, se tu tiver a intenção de só ficar com essa barbearia aqui para você ganhar o teu dinheiro e tal, ter um modelo de negócio, beleza, você pode ficar aqui cortando cabelo a vida toda, tá de boa. Só que se você tiver a mínima intenção de crescer, você vai ter que parar de cortar cabelo. Quando ele falou isso pra mim, eu falei exatamente essas coisas, né? Que um choque, a galera né? falou, não, mano, não tem como. Como é que eu vou parar de cortar? Eu sou o cara que mais atende. Impossível. Todo mundo quer fazer comigo. Ele falou, não, mas isso aí não esquenta a cabeça, não. Na hora certa, a gente vai pelo processo. Na hora certa, você vai sentir o time. Eu falei, beleza. Eu levei 1 ano e 8 meses depois, eu tava parando de cortar cabelo. Mas é porque realmente eu me comprometi mesmo não concordando, eu segui a metodologia. O que veio na minha mente? Cara, eu já tava 18 anos fazendo do meu jeito. E por mais que eu achasse que tinha feito tudo certo e foi a vida que não sorriu pra mim, porque a gente tem essa ideia, tinha dado errado, cara. Não tava legal. Então eu falei, mano, já que eu tô aqui, eu vou seguir. E assim, tinha algumas coisas que o Damião falava, cara. E às vezes você chegava em casa e falava pra minha mulher, eu falava, mano, o Damião tem hora que fala umas coisas, nossa, nada a ver, cara, meio louco. Como é que pode? O cara nem negócio tem, ele vem querer falar um negócio pra mim que não. Cara, eu vou fazer porque eu falei que ia fazer. Ela faz depois. Mas eu ia fazer com aquela ideia assim, tomara que não dê certo pra eu falar pra ele que ele tá errado, entendeu? Só pra poder falar, eu avisei, mano, né? Mas eu quebrava a cara sempre. Eu fazia e aí eu falava, caramba, como pode uma bobeira dessa que eu fiz deu certo, cara. Aí eu comecei a virar a chave na minha cabeça. Foi isso que foi virando. Porque eu tinha certeza de que o meu jeito tava certo. E o dele era uma bobeira, que não ia nada. E aí, quando a gente botava em prática e falava, caramba, que legal, isso deu certo com a equipe, isso deu certo com o time, motivou o time. Aí vai virando a chave. Eu falava, mano, o errado sou eu tava errado, cara. Realmente eu tava errado. Você tá falando de time. Quando a gente tá falando de delegar e precisa de pessoas para crescer, e você parou de fazer de cortar o cabelo, né? Que é o core ali do teu negócio. Como que foi essa transição de você olhar o teu negócio que começou ali a prosperar, mas não era você que estava ali fazendo o corte? Assim, você vê outras pessoas, assim, como é que foi isso? Que eu acho que é legal, até para quem estiver ouvindo a gente e tá nessa situação que você estava, entender o que você sentia ali na hora. Então, Guilherme, o que acontece? Eu acho que você também já deve ter estudado um pouquinho isso. No mundo, né, entre os seres humanos, existem 4 perfis de pessoas e eles combinados formam 12. Né? É o máximo de 12 perfis. Isso significa o seguinte: ninguém pensa igual ninguém, entendeu? As pessoas pensam diferente. Então, o que é uma certeza para mim não é para o outro. Então, assim, às vezes essa certeza, não, cara, ninguém vai atender como eu atendo. Mas quem disse que todo mundo gosta do seu atendimento? Tem pessoas que não gostam do seu atendimento. Tem pessoas, eu posso cortar muito bem, mas tem clientes que não gostam do meu corte. Eu não consigo fidelizar 100% das pessoas que eu atendo. E eu acredito que quase ninguém consegue. Porque são perfis diferentes. Às vezes o meu jeito de falar, na minha cabeça, eu estou dando o meu melhor atendimento. Eu sou um cara que eu falo bastante, eu tenho perfil comunicador. Eu falo bastante. Porém, existem pessoas que não gostam de gente que fala muito. Que é só que você corta o cabelo e fica quieto. Entendeu? Então, assim,
Se eu sou um cara que eu tô dando o meu melhor atendimento e eu tô, às vezes, tentando ser fazer um atendimento bom com um cara que tem um perfil mais analista, por exemplo, mais planejador, que é mais na dele, muitas das vezes esse cara tá na cadeira achando que eu sou um chato. Pô, o cara chato, fala pra caramba. Então, não existe esse negócio de você achar que pô, ninguém vai fazer como eu faço. Elas vão fazer diferente e às vezes melhor do que você. Exato. E aí é que tem que virar a chave para você crescer o negócio. Primeira coisa que eu precisei fazer é abrir mão do perfeccionismo. E do perfeccionismo segundo a minha mentalidade. Porque o meu perfeito pode não ser o seu. Exato. Então, assim, você tem que abrir mão disso. E aí o que acontecia? Tinha barbeiros, às vezes, que eu tinha contrato. Quando eu resolvi sair e tal, já estava me preparando para sair, eu fui formando uma equipe, né? Então, na maioria das vezes, barbeiros que já cortavam, mas que tinham pouca experiência para eu moldar de acordo com o meu negócio. Tá. E aí eu já tinha 6 barbeiros na minha equipe, eu fui saindo de fininho, né? Fui saindo aos poucos. Mas assim, o que eu via? Eu via, às vezes, barbeiros que tinham um atendimento diferente do meu e cortavam diferente de mim. E às vezes eu até ficava olhando e falava, meu Deus, será que vai dar certo? Será que esse cliente vai gostar, cara? Pô, ele é meio calado. Cara, ele tinha agenda cheia e fidelizava o cliente. Inclusive eu cheguei a perder clientes para esse cara. No sentido assim, do cara pegar e ter cortado uma vez comigo, uma vez com ele e no próximo querer cortar com ele. Só com ele. E isso foi tirando da minha mente a ideia de que só eu sei fazer. Porque isso é natural. Todo cara, ainda mais na prestação de serviço, a gente tem a falsa sensação de que, poxa, ninguém vai fazer como eu faço. E não vai mesmo, cara. O ser humano, ele é único. Para você ter alguém fazendo tudo igualzinho você teria que contratar um monte de robô e programar ele igual você. E aí vai fazer tudo igual você. Igual não vai fazer mesmo. É uma máquina, né? Só que você corre um risco de fazer melhor do que você. E aí foi o que acontecia. Eu fui devagarinho, eu não perdi cliente quando eu saí, porque eu fui transicionando os meus clientes. Então eu avisava, pô, cara, eu tô crescendo, tô com 2 unidades na época, né? Eu preciso me focar mais no negócio. Então, mas ó, o teu corte, eu vou passar aqui pro fulano aqui, ele que vai cortar, vai te atender a partir de agora. Eu vou fazer um corte em você, junto com ele, mostrando para ele exatamente como que eu corto seu cabelo, como é que eu faço. E aí eu fui fazendo essa transição. Aí eu deixei de, em vez de eu ir a semana inteira, eu fui indo 4 vezes por semana. Depois eu fui 3 vezes por semana. Depois eu ia 2 vezes por semana. E eu fui saindo aos poucos até que eu me desliguei 100%. E por incrível que pareça, a barbearia começou a faturar mais sem mim lá dentro do que quando eu estava lá. Você tá dando uma lição aí para uma galera que tá presa na operação com medo de delegar, assim. Eu acho que essa transição ela é muito importante. Eu acho que talvez a pessoa ache que quando ela vai delegar, ela vai simplesmente do dia para noite, ó, a partir de amanhã tô fora, vou colocar uma galera assim, para fazer. O que é interessante é que assim, não é mágica, tá? É dedicação e metodologia. Não tem como você transformar um negócio, uma empresa, né? Um negócio, um emprego seu aí em um negócio assim, só pegando dica. Porque às vezes o que mais aparece é a gente no Instagram pedindo dica. Eu falo, cara, dica não vai te salvar. É metodologia, é disciplina, né? É vontade de mudar mesmo. E aí quando a gente fala de metodologia e disciplina, a gente tá falando de tudo, inclusive do financeiro. Um negócio mal gerido financeiramente também, ele vai dar ruim, né? Porque negócio passa por altos e baixos. Então, é você ter uma metodologia para fazer isso acontecer. Então não dá simplesmente para eu chegar e colocar alguém e eu explico ali meia hora que eu vou explicar, ó, faz assim, e achar que eu vou embora e esse cara vai fazer exatamente assim. Não funciona desse jeito. Então a gente criou um monte de documento, né, de manuais, de treinamento, de POP. Inclusive hoje a gente tem isso funcionando na prática para treinar a equipe e os novos, né, que vão entrando, para não perder padrão e entender como que funciona a cultura do negócio, né? Você trouxe a palavra que estava na minha cabeça, cultura, né? Conforme você vai trazendo esse treinamento, você tem padrão, você vai construindo cultura, que é muito difícil de construir num negócio, construir cultura. Principalmente no teu caso, que você tem unidades de negócios operando separadas, né? Já é difícil você criar cultura num único local e você está criando a mesma cultura em lugares diferentes, né? Quantos colaboradores você tem hoje?
Hoje ao todo estamos chegando a 35, contando com 35. Galera do escritório, saque. Legal. De todo o time, né? E nem sempre se acerta, né? Tem isso também, né? Às vezes a gente... até você... Tem pessoas que entram, que você coloca toda a metodologia em prática, põe tudo certinho, mas não dá certo. Porque o cara não tá alinhado com aquilo. Então, é uma troca, né? Depende muito do ser humano que você está contratando também. Tem pessoas que não vão nunca aceitar que eles querem alguma coisa para eles. Ainda mais no meu caso, que o barbeiro ele é PJ, ele não é um CLT. Então, pro cara entender, né, como funciona, ele tem que comprar a ideia do negócio. E vamos dizer assim, nosso ritual de contratação tem que ser bem minucioso, né? Então hoje na Natus ele passa por 3 entrevistas para entrar, né, para barbearia. Então a gente faz, e a gente tem um tópico ali, o Damião me ajuda bastante nessa parte. Inclusive hoje é ele que faz as entrevistas. Ele ainda tá contigo, então. Tá, o Damião hoje ele é sócio em uma unidade nossa, né? Hoje ele é sócio na unidade Boqueirão. Quando é que você vai abrir uma na ponta da praia aí? Ficar mais pertinho de casa? Então. Tem que abrir, né? Tá na hora. Eu tenho que... Pra quem é de Santos aí sabe, eu tenho que sair da ponta da praia, mas eu faço questão de sair da ponta. Um dos teus ouvintes aí, dos teus telespectadores que quiser investir numa franquia da Natus, a gente tá aberto. Boa. Nosso negócio tá tudo pronto pra franquear. Aí, Davi, vamos fazer a produtora crescer aí, ó, e investir numa Natus lá na ponta da praia e uma em São Vicente já tem? São Vicente não. Olha aí, ó, uma em São Vicente e outra na ponta da praia, ó. Vamos investir aí. Mas show de bola. E assim, ó, a Natus, ela tem um modelo de negócios diferente. A minha vida inteira estava acostumado a ir no barbeiro, pagar ali o valor do corte, e isso daí me gerava uma coisa. Às vezes, não que eu me orgulhe disso, mas principalmente quando eu era mais novo, eu ia cortar cabelo 2, 3 vezes no ano. Então, sabe assim, você via... Era aquela juba, aí cortava e do nada tava com o cabelo cortado e tal. E aí ia. E aí até conhecer a Natus. Depois que conheci ali o modelo de vocês, eu passei a frequentar mais vezes. Vocês trabalham com modelo de assinatura, né? Você viu isso em algum lugar? Como é que foi? Como é que você chegou nesse modelo de negócio de assinatura? Cara, nós fomos a primeira barbearia por assinatura aqui do litoral, né? Nós nascemos aí em 2020, final de 2020 para 2021, logo depois da pandemia. Recente até, né? E assim, tinha um único cara fazendo no Sul, ele estava fazendo no Sul, e na época ele ainda não estava vendendo curso, ele estava começando o Instagram dele. E, cara, foi uma época que a gente tava bem difícil, tinha saído da pandemia, tava quase quebrando, a gente quase quebrou nessa época. Sim, imagino. E aí, assim, eu tinha me espelhado e eu comecei a falar, poxa, eu tinha ido numa consulta médica particular e eu tinha convênio, mas não atendia, né? O convênio nesse era um otorrino em Cubatão ali. E eu paguei R$200 na época pela consulta e eu falei, poxa, se eu atendesse no convênio, eu pagava na época R$220 de mensalidade do convênio. E eu, caramba, paguei R$200 só numa consulta. Só que aí eu falei, cara, mas olha que interessante, se eu pudesse, esse médico estivesse atendendo o meu convênio, eu podia ir quantas vezes eu quisesse lá nele e eu ia pagar os mesmos 220. Aí ali nasceu uma ideia, eu falei, poxa, podia ter um convênio desse na barbearia, né, pro cara ir quantas vezes quiser e tal. Aí eu comecei a pensar nessa ideia. Não era nome de assinatura e tal. Aí pesquisando eu achei essa barbearia no Sul que fazia assinatura. Tentei entrar em contato na época com ele e tal, mas era uma espécie de uma mentoria que ele dava. Na época era meio pesado, mas eu vi que já tinha alguém fazendo. Eu falei, interessante, pelo menos tem alguém que faz. E comecei a desenvolver. Aí, assim, o X da questão era, barbeiro ganha comissão, não ganha salário. Eu falei, como é que eu vou pagar? Se eu criar uma mensalidade, como é que eu vou pagar comissão pro barbeiro? Porque... se eu criar uma mensalidade e o cliente assinar, aí ele cortar cabelo com o mesmo barbeiro, aí beleza, eu pago comissão da mensalidade. Mas e se esse cliente quiser cortar com outro barbeiro? Como é que eu vou dividir essa mensalidade? Aí ficou um nó na minha mente, fiquei tentando ali e tal. Aí um dia eu fui fazer uma parceria com o dono de uma Smart Fit ali na Praia Grande. E ele falou, pô, bora lá conhecer a academia e tal, vamos lá na academia e tal. Eu fui lá na academia e tal, e tem a catraca, né? E tinha aquele totem para você fazer uma mensalidade lá, um plano anual lá da academia que você podia treinar em qualquer Smart.
Aí eu falei, cara, tu é dono de todas aqui do litoral? Ele, não, só sou dono dessas, as outras é de outros donos. Eu falei, tá aí. E aí, como é que funciona aqui? Porque vamos supor, se eu fizer isso aqui e eu treinar aqui, quem que recebe esse dinheiro? Essa mensalidade? Aí ele, não, então, funciona assim, tem uma catraca, toda vez que você vem, você vai rodar a catraca e vai ficar registrado a quantidade de vezes que você veio aqui. Então vamos supor, você pagou R$100, aí você veio 10 vezes aqui e você foi 10 vezes naquela outra. Então os R$100 vai dividir, vai ficar 50 para mim e 50 para outra. E assim vai. Aí eu falei, é cálculo de proporção. Aí eu gosto de planilha, né? Aí eu fui pra casa, cara, e debulhei numa planilha e eu falei, cara, eu posso montar uma assinatura da mesma forma, cálculo de proporção, eu só preciso saber quantas vezes cada cliente cortou com cada barbeiro. E aí foi quando eu desenvolvi uma planilha, dava um puta de um trabalho, porque eu tinha que pegar no meu sistema de gestão, né? Eu tinha que ver no mês inteiro quantas vezes, só que eu tinha um relatório para isso, né? Quantos corte clube cada barbeiro tinha feito, né? Então cada barbeiro fez, X corte, eu botava na planilha, colocava o faturamento e o pote, o bolo, né, que era a comissão da galera, e aí a própria planilha dividia em cálculo de proporção. Distribuía. Mais pra frente, eu fiz uma parceria com o sistema que a gente usa hoje e fiz uma reunião com os TI deles, falei, tô com um projeto de assinatura, assim, e aí eles falaram, legal, como é que você faz aí a divisão? Aí eu mandei minha planilha e hoje eu fui um testador beta, inclusive, né, deles. Eles colocaram minha planilha dentro do sistema. Então, legal. Hoje a gente tem um sistema de gestão bem completo que faz toda a gestão da assinatura de forma automática. Acabou com os cálculos manuais que eu fazia. E aí nasceu a ideia da assinatura num momento assim. E hoje é o nosso diferencial, né? Nós fomos a primeira e somos hoje a maior rede de barbearias por assinatura aqui do litoral. Legal. Você trouxe um ponto que eu achei muito interessante, assim, e que eu sempre falo para as pessoas, né? Você pegou a ideia, um modelo de um tipo de negócio completamente diferente do seu, e você pegou, né, como era a distribuição de uma academia e trouxe isso para a barbearia, né? Eu acho isso muito legal. Eu sempre falo para a galera que ela tá em contato às vezes com pessoas de outros segmentos, traz às vezes alguns insights que, se ela tiver ligeira que nem você tava, ela consegue aplicar no negócio dela e trazer uma inovação para o mercado dela. Então, às vezes, tá todo mundo fazendo igual, e aí você vê um modelo ali em outro lugar, traz para o seu e você cria ali você criou uma inovação para um modelo de negócios ali que eu acredito que tenha resolvido alguns problemas não, né? Mas tenha te trazido algumas vantagens. Previsibilidade, mais assiduidade, fidelização de cliente. E aumento de faturamento. Não, sem dúvida. Aumento de faturamento, que era a nossa principal dor nessa época. Nós tínhamos perdido muito faturamento por conta da pandemia e a gente estava passando por alguns apuros mesmo. Mas pegando o gancho que você falou, essa é a importância de você entender de negócio e não do negócio. Perfeito. Porque quando você fica focado no negócio, aí você fica meio que como se tivesse uma trave aqui no teu olho, você só consegue olhar para aquilo ali. Sim. Vamos supor, no meu caso, eu só fico atrás de cabelo, barba, produto para cabelo, feira de barbearia, feira de produto. Você fica meio enviesado, talvez, né? Tipo, sabe? Andando igual um cavalo, põe a trave no olho e só enxerga aquilo ali. E quando você começa a focar em negócio, tudo pode ser modelado. Então você começa a andar com outras pessoas e tudo é modelado, né? Eu lembro que uma vez eu tava... E o seu olhar muda. Uma vez eu fui no McDonald's, no Burger King, eu acho. Foi no Burger King, no shopping. E a menina tava com um papelzinho assim, cheio de número, né? E ela ela oferecia para todos os clientes, ela oferecia um lanche novo que tinha bacon lá, que eu esqueci o nome lá do Burger King. E aí cada um que aceitava o lanche, ela fazia um furinho, como se fosse um bingo, sabe? Aí eu, curioso, eu falei, isso é o quê? Isso aqui é a minha meta do dia. 50 lanches daquele novo. Aí eu falei, nossa, é legal, né? Aí eu peguei e criei uma tabelinha igualzinha, dei pros meus barbeiros e falei assim, meta do dia pra vocês venderem de serviço extra. Então, tipo, legal. É modelar coisas que de um ramo que não tem nada a ver e você joga, né, dentro do teu negócio e funciona. Perfeito. E você tira o olhar só de... Que nem o que a galera faz em barbearia? Dar aqueles cartãozinho, fidelidade, cada corte você carimba e um dia você ganha
Cara, isso é tão clichê, tão... Você acaba vendendo mais para o teu cliente, aumenta ticket médio, consequentemente aumenta faturamento, né? Então... Exatamente. E resolvendo o problema, né, do cliente, né? Sim. Deixa eu te perguntar, quando você veio com esse novo modelo de assinatura, como é que foi a aceitação do público, né? Porque assim, você encontrou uma solução pensando na empresa. Mas e como é que isso foi enxergado pelo teu cliente? Assim, teve uma adesão rápida ou levou um tempo para a galera entender? Cara, antes de tudo, a gente teve que trazer a ideia pros barbeiros. Tá. Né? Porque, de uma certa forma, a ideia que se tinha é vai baratear o corte. Vai baratear o corte. Tá. Porque a assinatura ela acaba saindo mais barato no corte, né? Se você for ver o tanto que o cara usa e tal. Então, o que eu falei primeiramente para os barbeiros? Eu falei, galera, se liga, nós estamos tudo no mesmo barco. Não tá legal. Vamos colocar isso aqui e vamos fazer um teste. Se eu já não cortava mais cabelo. Então, assim, meu barbeiro ganha comissão. Não tem como eu ganhar dinheiro sem o meu barbeiro ganhar dinheiro. Ele que está na ponta da linha é ele. Então, o que a gente começou a fazer? Vamos botar isso aqui para rodar 3 meses. Se for legal, se tiver aumentando o faturamento, estiver sendo positivo, a gente continua. Se não for, a gente fala para os clientes que for uma temporada aí, a gente tira fora. E aí todo mundo veio com a gente, né? Veio unânime. E para os clientes eles achavam uma loucura. Eles falavam, mas caramba, como eu quero. Não teve um que não falava, né? Que não queria na época, porque eles pagavam um X no corte, então... Tipo, vou cortar quantas vezes quiser pagando uma mensalidade. Era uma coisa completamente nova aqui pra gente. Hoje já tem algumas outras barbearias que fazem também. Mas era uma loucura. Então foi uma adesão assim. Legal. Nós não abrimos o leque de tudo que a gente precisava entender a gestão disso. Então no primeiro mês vendemos só 20. Fez um MVP primeiro. Aí depois a gente estendeu para 50. E a gente foi fazendo... a gestão disso, né? Para ter controle como funcionava e tal. Aí depois que a gente foi abrindo aos poucos, né? É legal demais isso que você falou, porque você vendeu primeiro, você tinha que vender primeiro para tua equipe. Não era nem porque não adianta o cliente comprar se a equipe não comprar, a ideia aí os atendimentos ficam comprometidos, né? Perfeito, e deu certo. Inclusive né? até hoje, que de vez em quando é assim, que nem hoje a gente tem muitos assinantes. E claro, né, a gente tem os efeitos colaterais, né, de alguns assinantes que usam muito, né, que vão muito. Mas às vezes dentro de uma estatística você vai ter. Não, então. Tem os que não usam, né? Sim, só que às vezes o que acontece? O barbeiro que está ali atendendo aquele cliente, ele começa a ter a sensação de que não está virando, pô, o cara vem demais e tal. Então hoje, para a gente sanar esse problema... Todos os meses a gente apresenta um relatório, uma planilha de como que é o comportamento do cliente assinante versus o cliente avulso. Então, nas nossas reuniões, a gente apresenta para o barbeiro e assim, todos os meses. O cliente assinante, ele tem um comportamento muito melhor em questão de consumo do que o cliente avulso. O ticket dele chega a ser quase o dobro no final do que o ticket do avulso. Então, a gente está sempre alimentando, mostrando para o barbeiro na prática, cara, não, pode ter esse cliente que usa um pouco mais, mas mesmo esse que usa um pouco mais, a somatória dos atendimentos dele aqui, cada corte dele saiu equivalente a tanto. Se você notar o comportamento dele que vem X vezes no mês e o comportamento de um avulso que vem a cada tantos dias, esse aqui ainda te trouxe um maior resultado. E o fato dele vir direto não é um corte completo. O corte dele é mais fácil de fazer, porque tá mais. Então você não teve o mesmo trabalho Então a gente tem que estar ali trabalhando o mental do barbeiro também, para ele tá mais focado no negócio, né? Sim. Então, diferente de mim, que tô focado no todo. Então, assim, ele não enxerga o que eu tô enxergando. Ele vê a parte dele ali. Ele vê só a parte dele. Então tem que estar fazendo esse trabalho de conscientização dele, mostrando os números para ele entender e falar, não, realmente está virando, compensou, você ganhou uma fatia boa esse mês referente a isso aqui. Então. Legal. Eu vou falar do ponto de vista do cliente agora. Eu passei a não vou falar gastar, mas investir no mês o que eu investia no ano. E eu passei a ir mais, assim. Então eu nunca mais fiquei com aquele... Na verdade, hoje de manhã eu tava com o visual, deixei de propósito pra gente fazer lá o vídeo do antes e depois e dar aquele choque mesmo, né? Mas, então assim, isso que você falou faz sentido, porque eu passei eu virei um cliente de ticket bem maior.
Claro, eu frequento mais do que eu frequentava antes, mas se eu for ver o quanto que eu tô investindo ali por vez que eu vou, é bem mais, né? Mas também tem o diferencial da experiência, que eu acho que é o assim, principal ali. O nosso objetivo, eu penso assim, tudo que eu vou fazer eu penso na barbearia, claro, mas eu penso no cliente. E qual o objetivo? A gente vem de uma época onde o cliente masculino, o homem, né? O pessoal fala, homem não se cuida. Não é que o homem não se cuida. É porque as empresas sempre focaram mais no feminino do que no masculino. Você vai no mercado, você tem um corredor de produtos de beleza, aí você tem uma gôndolazinha bem pequenininha pro masculino e o resto é tudo feminino. Até hoje é assim. Sim. Então, às vezes não é porque você ia na barbearia, você fala assim, passa 0, passa 2, e o barbeiro vai lá, passa e acabou. Hoje o mercado está mudando no sentido do que às vezes você vai, você não entende cabelo, você não entende de visagismo, de estilo, de nada, você entende, você precisa cortar o cabelo, cara. E às vezes é muito legal quando o barbeiro te sugere e fala, cara, teu cabelo é legal, porque às vezes vamos soltar. Eu já vi cara às vezes que ele tinha uma ondulaçãozinha na frente do cabelo e ele odiava o cabelo dele por causa daquilo. Aquilo era uma besteira, dava para resolver. A gente faz um procedimento, um botox, faz uma progressiva, um procedimento desse tipo, e você resolve o problema do cliente e ele passa a olhar o cabelo contra, poxa, eu não sabia que dava para fazer isso. Eu não sabia que se eu usasse tal produto, meu cabelo ficaria assim. Às vezes você faz um penteado no cara e você fala, caramba, meu cabelo ficou legal, cara, gostei desse visu, eu nunca tinha feito isso. Então não é que o cara não se cuida, é que não tinha nem profissionais à altura para fazer uma consultoria de imagem com esse cara. O mercado de produtos é escasso e não tem também, às vezes o cara não... Homem sabia usar gel, só isso. Sim. Tanto é que, às vezes, na barbearia, a gente tinha que ensinar o cara a usar uma pomada, porque ele achava que usava igual gel. Então, é comum o cara usar o shampoo da mulher. Hoje você tem um monte de problema de calvície que o pessoal fala, é hereditário. Mas nem sempre é hereditário. A maioria das vezes é por uso indevido de produto. O cabelo feminino ele é diferente do cabelo masculino. O couro cabeludo feminino é diferente do couro cabeludo masculino. Então eu costumo até brincar e falar assim, cara, tu vê mulher calva na rua? É difícil, mano. Quase nunca. Não existe. Quando vai ver alopécia, algum tipo de doença. Homem calvo tu vê toda hora. Então, se eu usar o mesmo produto da mulher, às vezes você está sujando seu couro cabeludo, você está encebando seu cabelo, você está deixando mais oleoso, você está gerando caspa. E aquilo, com o passar do tempo, vai gerar problema de oleosidade que vai te levar a queda, a calvície. Então, o fato da gente, às vezes você falou, eu gasto mais na barbearia, mas você tem uma consultoria, você anda mais alinhado, seu visual, até porque você faz, você está sempre com o visual mais alinhado. Então, a ideia é despertar no homem, a assinatura a gente criou com a ideia de despertar no homem um desejo de ficar sempre com um estilo legal, se olhar no espelho e gostar do que vê, né? E eu acho que assim, os homens estão cada vez mais preocupados com essa questão da imagem, né? E de uma maneira geral, é o que você falou, eu ainda tenho essa questão de, eu gravo podcast, eu gravo conteúdo, eu dou palestra, um monte de coisa, e o que me acendeu um pouquinho assim, era que em alguns momentos eu tô sempre fazendo, né, o vídeo, tudo, eu olhava, falo, cara, eu tô dando palestra desse jeito, eu não me contrataria, é verdade, mas assim, eu não me contrataria, o cara é todo descabelado, se ele não cuida da imagem dele, né, eu que trabalho com a imagem vende, né, cara? Não, mas totalmente, e aí assim, eu lembro a primeira vez, eu recebi a indicação da Natus, aí eu fui lá cortar lá com o Diego. E aí eu lembro que eu brinquei, assim, outro tipo de atendimento, porque antes eu ia no salão, eu pagava lá R$30, eu ficava 10 minutos eu sentava, o cara era o mesmo cara de sempre, ele já sabia o que eu queria, ele cortava e ia embora e eu achava que era aquilo ali. Aí a primeira vez que eu fui lá, cadeira diferente, a cadeira já abraça, assim, né? Aí corta o cabelo, aquele cuidado, e aí a preocupação com o meu formato de rosto, e aí toalhinha na hora de fazer barba e produto e não sei o quê. Aí eu falei, caraca, acho que agora eu entendi porque que mulher gosta de ir pra salão, assim, me sentir mal bem cuidado, né? Então ali não é mais o cortar o cabelo, é cuidar ali, você ter um momento, né? Bom, né, cara? O que você falou é exatamente isso, você se sente cuidado. É isso. Né? Alguém cuidando de você ali, da tua imagem, da tua aparência. É um momento de você dar uma relaxada. Porque, você fazer barboterapia é muito bom, cara.
Você deita ali, você Hoje dá teve uma massagem, relaxada, eu nunca vi isso, massagenzinha no rosto. Você foi, que é isso, cara? Que da hora. Mas cria-se um outro modelo de negócio, né? Se você parar para pensar, você pega um serviço que era simples, né? Não é gourmetiza no sentido pejorativo da palavra, mas você traz uma experiência de fato diferente, né? Você não está só mudando o nome você falou de salão para barbearia. Não é só o nome, é o como você realmente entrega um serviço completamente diferente e que não só eu, mas os homens em geral estão enxergando o valor, né? Então eu acho que talvez seja a grande sacada assim que das barbearias, né? E no teu caso ainda com a questão da assinatura, que fez com que eu, poxa, acho que vale a pena. É uma forma de eu me forçar até a estar sempre alinhado. Eu falo, poxa, eu já tô pagando, acho que né? vou lá. Você me fideliza assim, entendeu? Essa é a ideia. Muito e eu vou legal. te falar uma coisa, tem alguns clientes que às vezes até por algum motivo, né, cancela, porque vai viajar ou porque às vezes motivo financeiro mesmo. Só que o cara não aguenta ficar muito tempo. Ele volta porque ele acostuma tanto a estar com o visual alinhado que quando ele volta a ter que cortar uma vez no mês ou a cada 20 dias, ele fala, pô, não dá, mano, não dá mais. O cara se acostuma de estar com o visual sempre em dia. Depois que vê, não tem como desver, né? Muito bom. E deixa eu te perguntar, assim, quais são aí os teus próximos passos? Para onde que você enxerga que está indo a Natus? Teus objetivos? Para onde que você está indo agora? Cara, esse ano é um ano que a gente vai investir bastante em branding da marca, né? Legal. Até nossas campanhas, inclusive de tráfego pago, a gente tá saindo daquela linha de vender, tipo varejo, sabe? Ó, assinatura, a partir de tanto, ó, corte. A gente tá tentando trabalhar mais os nossos diferenciais, nosso atendimento, como que é dentro da barbearia. A ideia é fazer com que um cara que nunca foi na barbearia, ele consiga enxergar através das telas, né? Do Instagram, do Facebook. A gente acabou de fechar também uma parceria com a Rádio 98 FM, que é uma rádio bem forte aqui no litoral. Então a gente vai estar bem presente lá a partir de fevereiro. E dar seguimento ao nosso projeto de franquia, né? A gente estruturou tudo para franquear. E esse ano nós vamos dar um pontapé inicial com um projeto de expansão bem bacana na modalidade de franquia. Iniciamos o ano com a inauguração de uma unidade no interior de São Paulo, que é onde também a gente vai atacar. Essas são unidades próprias ainda, mas a gente tem um projeto de inaugurar mais 4 unidades esse ano no interior. Legal. Então essa foi a primeira de Americana, uma unidade muito legal, ficou muito bonita inclusive. E tudo para fortalecer a ideia de fortalecer a marca para franquear. Então a ideia agora é a gente deixar isso muito forte e enfatizar bastante. Então é onde a gente vai atacar esse ano. Em levar o negócio, né, para outros, essa mesma ideia, isso que a gente criou, que hoje funciona, como você falou, em todas as unidades, funciona ali. Até quero te convidar para uma hora você ir nas outras unidades, claro, né, experimentar o serviço também. E levar isso, né, espalhar aí pelo Brasil, né? Legal. E a gente tá chegando aqui mais pro finalzinho. Deixa eu te perguntar assim, para quem tá ouvindo a gente, né? Com certeza a trajetória ela não foi fácil, né? Mas se você pudesse compartilhar um grande aprendizado que você teve durante essa trajetória, qual que foi esse aprendizado? Cara, eu acredito muito numa coisa assim, eu não vou falar que eu me arrependo, né? Mas porque se arrepender não adianta nada, né? Mas assim, eu fiquei muito tempo iludido com essa ideia de ser dono de um negócio, sabe? Tá. Ali, quando eu fiquei ali no bairro, e eu tive propostas para ir trabalhar como cabeleireiro na época mesmo, em grandes salões. Eu tive propostas para ir trabalhar em São Paulo, do lado de cabeleireiro famoso até. E eu fiquei preso mas eu vou sair do que é meu para ir trabalhar para os outros. E sabe essa coisa pequena de você pensar? É assim, cara, como teria sido bom, como eu teria aprendido mais rápido, como eu teria evitado até alguns sofrimentos no meio do caminho. Só que eu fiquei preso ali, não vou não, sair daqui, trabalhar para os outros. E aí você acaba compartilhando demais com pessoas que não é para compartilhar. E as pessoas vêm com esse conselho, não, deixar o que é teu para trabalhar para os outros. Só que às vezes é assim,
é aquele, né, eu já escutei essa frase algumas vezes. Você prefere ser dono de uma uva inteira ou de uma metade de uma melancia, né? Sim. Então, às vezes você fica ali se prendendo porque você é dono da uva, mas você poderia ser dono da metade de uma melancia, que é muito maior. E aí você fica preso nisso, e eu perdi muito tempo nisso, né? Perdi muito tempo, perdi oportunidades, perdi time. E é lógico que tudo serve Como né, aprendizado. como aprendizado, e eu acho que isso também, de uma certa forma, agregou no longo do caminho para que eu, né, para as coisas que eu faço hoje e tal. Mas eu acredito, uma das coisas assim que eu trouxe um aprendizado e eu deixo para alguém. Cara, se às vezes você tem um negócio seu, pequeno, e você tá patinando já há alguns anos, que não vai para frente, às vezes você dá um passo para trás, se é que isso é dar passo para trás, porque hoje eu entendo que nem é dar passo para trás. Você às vezes passo pro lado. Você fechar ali, cara, e você ir trabalhar para alguém mais experiente, você vai crescer, você vai aprender, você vai ter referência, ter referência do mercado, e quando você voltar, você volta mais forte. E às vezes nem volta, às vezes surge uma oportunidade ali para você ser um franqueado, um sócio, né? E aquilo acaba se tornando o teu próprio negócio também. Perfeito. Então vale muito a pena do que você ficar patinando ali, achando que não, eu sou dono. Dono do quê? Dono do seu emprego? Então acho que isso é uma reflexão interessante. É, legal. E eu concordo muito, porque assim, ó, o Guilherme de 10 anos atrás, eu falava para todo mundo que a solução era empreender. Eu achava que empreender era para todo mundo, e hoje não, com mais maturidade eu tenho certeza de que não é para todo mundo. E às vezes a pessoa tá ali insistindo e talvez não seja ali para ela. Agora fala aí pra gente, para quem quiser acompanhar o teu trabalho, para quem quiser saber como montar uma franquia, para quem quiser seguir a Natus na internet, como é que eles fazem para te achar, para montar uma franquia? Conta aí pra gente. Vamos lá. Primeiro passo, se você tem interesse vamos falar de franquia, né, que é meu alvo hoje. Primeiro passo, se você tem interesse, entra lá no nosso site, natusbarbearia.com, seja um franqueado. Tem lá e lá tem alguns detalhes, você pode conhecer um pouco das modalidades de franquia que a gente tem para venda, e você já consegue saber, inclusive, quanto custa uma franquia da Natus lá no nosso site. Já está no ar, já isso aí. Legal. Segundo passo, se você quiser acompanhar meu trabalho, é renatosantos.oficial, com 2 Fs no Instagram, nosso @. Também tem um canal no YouTube que chama Barbeiro Mestre da Gestão, que a gente fala muito sobre gestão de barbearia, de negócio e tal. E é isso, né? Você perguntou outra coisa? Bom, isso aí, né? Da franquia. Site, e o da Natus, como é que acha? Para quem quiser ir lá. Se quiser ir lá na Natus conhecer, você vai chamar no nosso WhatsApp. Hoje o que não falta é e-mail para você agendar, né? Você agenda através do nosso WhatsApp. Vou no aplicativo que lá. É o 13-3377-5785. Você pode chamar lá, que tem uma galera que vai te atender. Hoje a gente tem uma central de atendimento, inclusive, né? A gente tem nosso aplicativo, que é o Natus Barbershop. Você abaixa aí no iOS e no Android. Você também consegue agendar através do Google. Hoje você digitar lá no Google, você agenda no Google também. É linkado com a nossa agenda do sistema. E você agenda através do nosso site, natusbarbearia.com. Pô, não tem desculpa para não agendar, hein? Não tem desculpa. Não tem desculpa, muito bom. Todas as formas. Legal. Renato, cara, eu queria te agradecer aí pelo esse bate-papo. Foi muito legal. Eu tive vários insights. Espero que quem esteja do outro lado também tenha tido vários insights. E para você que acompanhou, deixa aí nos comentários o que você achou. Se quiser mandar uma pergunta para o Renato, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixar sua curtida aí, ativar o sininho para você receber notificação sempre que sair um novo vídeo. E muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Renato. Aí você quer deixar um recado final aí pro pessoal? Não, só dar um abraço pra galera aí. Acompanha o nosso trabalho de perto, e quem não conhece a Natus tá convidado para ir lá, pelo menos tomar um café com a gente.